Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta-feira, 23 de maio deste ano 2025. Temos como tema a fé baseada nas promessas divinas. A fé baseada nas promessas divinas. E essa mensagem foi pregada pelo Dr. William Soto Santiago, domingo 14 de maio de 2017, em Madrid, Espanha. E leu a escritura de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3, onde nos diz: É, pois, a fé a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos ter sido constituído o universo pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. E também o capítulo 2 de Santiago, também, versículo 21 em diante, diz: Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Não vê que a fé atuou junto com suas obras e que a fé se aperfeiçoou pelas obras? E cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, ele foi contado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Vós vê depois que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De modo que Raabe, a rameira, não foi justificada por obras quando recebeu aos mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. A fé baseada nas promessas divinas. Podem assentar, por favor. Na mensagem Obras é fé expressada, na página 12, nos diz assim, desta mensagem: Aqui ele está iniciando a mensagem e diz assim: o meu tema é obras, é fé expressada. Agora, recordem, obras é fé expressadas. As obras mostram que a fé já assumiu o controle. Ou seja, a fé já assumiu o controle e, consequentemente, essa fé está em ação, está atuando. Na página 21 desta mesma mensagem, deste folheto, diz assim, na parte de baixo, diz assim: Mas quando Deus disse vai acontecer, depende do tipo de palavra que isso cai. O profeta ficou de pé ali e saiu sua palavra. Do lado direito ele escreveu: depende onde essa palavra cai. Como Deus disse no Gênesis 1, haja luz, haja aquilo, haja aquilo. Criou o homem à sua própria imagem, os criou à imagem de Deus, macho e fêmea. E mesmo assim não tinha nada sobre a terra. Então vemos no Gênesis 2 que ele fez o homem à sua própria imagem. Não tinha nenhum homem para lavrar a terra e depois realizou o restante da criação. O que era? Era a sua palavra. Ele a estava falando e quando ele falou, disse: haja luz. Pode ser que não havia luz pelos 800 anos seguintes, não houveram luz, que não tenha aparecido a luz, mas ele disse, e contanto
No entanto, como ele disse, seja uma palmeira, ou seja um carvalho, seja isso ou aquilo, aquela semente estava sendo formada no profundo daquela água, Eso viram? es correcto. Isso é Y en correto. esta y en la estación, E en el nesta tiempo, estação, no en su tempo, propio tiempo, no seu apareció. próprio tempo, No puede apareceu. fallar. Esa es la palabra Não de pode Dios. falhar, era a palavra de Sencillamente Deus. no puede fallar. Simplesmente não pode Había falhar. sido expresada. Tinha sido expressada. Y él escribe a la izquierda À hacia esquerda para cima ele el escreveu pensamiento, la o pensamento, a expressão e a materialização. Primeiro foi um pensamento, vejam, depois foi uma palavra falada e depois veio a ser materializada. Materializada é essa palavra que foi falada, que veio do pensamento. Agora, um dia Deus falou a um homem face a face, mas nos tempos de Moisés, quando o fogo estava caindo, eles falaram que Deus, reticência, que Deus fale, que Deus não fale, Moisés fale, porque poderemos morrer. Então ele disse, não falarei mais assim, lhes levantarei um profeta. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Esse sempre foi o sistema de Deus. Agora, aqui tem um profeta parado. Agora, ele está sob inspiração. Não está pensando sobre o seu intelecto. Do lado direito escreveu o intelecto. Agora um minuto, se eu falasse isso, bem, vocês sabem, as pessoas pensariam que eu estou louco, mas vejam, esse é o seu intelecto. Aí ele está ouvindo a Satanás como Eva fez. Na mensagem Pranto na casa de Davi e em Jerusalém, que foi pregado 18 de julho de 1982 em Caiei, Porto Rico, diz assim: Eliseu disse, eu vou te fazer um pedido. Sim, eu vou fazer um pedido. E eu sei que vai ser concedido porque tu me disseste que eu te peça o que quiser e será concedido, vem? Isso é o mesmo que foi aqui onde lemos na página 21, que diz assim: depende aonde esse tipo de palavra cai. O profeta ficou de pé ali e saiu a sua palavra. Agora, depende de onde essa palavra cai. E a palavra que foi falada por Elias a Eliseu, que lhe disse, se me vires, quando eu for, então te será concedido. Ou seja, lhe seria concedido aqueles pedidos que ele lhe fez. Ou seja, que ele ao dizer, se me vires quando eu for, então te será concedido. E essa palavra caiu na terra que tinha que cair e produziu fruto a 100 por 1. Agora vejam, continua dizendo: eu desejo uma dupla porção do Espírito que está em ti, do teu Espírito. Deste Espírito ministerial, eu desejo uma dupla porção. Em palavras mais claras, Elias, o seu ministério tem sido muito útil, eu aprecio muito esse ministério. E esse ministério realmente é necessário aqui em Israel. E mesmo que tu te vás, eu não desejo que esse ministério se vá. E mesmo que tu te vás, eu quero que Elias fique comigo. E qual Elias? O ministério que estava sendo operado no Elias, o tesbita. Agora, vejam que no tempo final, ele deixaria os ministérios de Moisés e Elias para que a igreja não se denominacionalize. Agora continua dizendo: eu quero que esse Espírito que está em ti venha a mim em uma dupla porção. Ele estava falando do Espírito ministerial, do ministério de Elias, que viesse a Eliseu em uma dupla porção. No livro de Citas, na página 69, 597 nos diz assim: quando Elias foi para baixo o Jordão com Eliseu um dia e o feriu, e regressou, e ele atravessou para o outro lado. Ele veio para trás com uma dupla porção. E quando nós tocarmos o Jordão com Cristo,
Moisés y Elías. Aí ele escreveu Moisés e Elias, o Espírito Santo. Nosotros tenemos una porción. Nós temos uma porção, mas quando nós regressarmos, nós viremos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viremos para trás com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Desenhou do lado esquerdo uma pedra angular. Então nós teremos uma dupla porção. Ahora ahí arriba, donde dice, él vino para atrás con una doble porción, ahí encima escribe segundo Onde ele Elías, colocou, ele vem 56. para trás com a dupla porção, ele escreveu segundo Elias é igual a Eliseu. Escribe Jordán, Do lado esquerdo escreveu Jordão. y encima del Ao lado do párrafo parágrafo, em cima do parágrafo escreveu dupla porção. resurrección espiritual, A ressurreição espiritual e a ressurreição física no regresso com Cristo. sigue diciendo aquí el doctor William Soto en el mensaje que estamos leyendo. O Dr. William Soto continua aqui na mensagem que estamos lendo, pranto Así que de seguro Eliseo na casa de Davi em Jerusalém. Ele diz, certamente o segundo Eliseu tinha visto muitos problemas que Elias tinha tido. un sinnúmero de cosas Tinha visto en ese várias ministerio. coisas naquele ministério. E ele disse, Teniendo una doble eu, porción de ese tendo uma espíritu, dupla porção deste Espírito, todos esos eu problemas enfrentarei que vinieron a todos esses problemas que vieram a Elias. una doble porción. Assim que ele quis uma dupla El porção. libro de citas en la página 5A, No livro de Citas, na página 5A, párrafo 45, nos dice, no parágrafo 45, nos diz assim, el profeta dijo que en el tiempo de la o tarde profeta habría disse que no tempo da tarde haveria luz. Como pode ser? luz. La iglesia en este día, Nesse esa dia gloriosa temos a iglesia igreja, essa gloriosa igreja que estará aqui sobre a terra quando Jesus vier a receber uma igreja gloriosa. una lluvia tardía Estamos recebendo uma chuva tardia para derramar uma dupla porção do Espírito Santo. viniendo sobre la tierra. Está vindo sobre a terra e está varrendo cada nação e Están ardiendo en cada collado. fogos de avivamento está ardendo em cada outeiro. E desenhou uma pedra angular e escreveu cima, em cima escreveu topo. Miren, en el próximo párrafo y mismo, No próximo parágrafo, aí mesmo desta mesma página, 5A, ahí el párrafo 46 dice, aí no parágrafo 46 diz assim, vem um avivamento muito em breve, uma grande reunião em uma capa. Eu posso ver. y ahí dibuja una piedra angular a la izquierda. Eu posso vê-la. Desenhou uma pedra angular do lado esquerdo e escreveu em cima, na capa, dois pontos, uma grande reunião. Recuerden que representa E recordem que a pedra angular representa a era da pedra angular. Consequentemente, a era da pedra angular. Na era da pedra angular, o cumprimento da visão da capa está sendo cumprido em uma era de pedra angular e em uma nova dispensação, a dispensação do reino. en el mensaje que estuvimos leyendo Agora vejam na mensagem que estivemos lendo, obras de fé expressada, en la página 24, na página 24. nos dice aquí, Aqui nos el diz, reverendo William Branham, 24 abajo dice, na página 24, embaixo, diz la assim, razón por la cual el cristiano genuino esse é o motivo pelo qual o cristão genuíno se separa, ele mesmo se separa de tudo que não seja a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas pensem e nem o que qualquer outro diga, quiera otro diga. ou o que qualquer um possa dizer. Ele se separa. Ele não está somente dizendo isso. Si es él, no tardará mucho sin Se que for sus ele, obras não tardará sean muito hechas manifiestas. sem que as suas obras sejam manifestadas. Y se escabulle de esto, Ele irá atrás e vai escafunchar isso e anexa e ele mostrará o que é. es genuino. Si Agora, se for genuíno, se a palavra de Deus aniquilou dentro dele, então surgirá o seu gênero e você verá esse homem se preparando para essa grande hora. de la izquierda, Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. así lo hizo Noé. Vejam, assim Noé fez. Noé veio a libertar o povo de Faraó com um pedaço de madeira na mão. Pueden ustedes imaginar Agora, vocês podem imaginar, Moisés, a Bíblia diz que foi ensinado em toda a sabedoria do Egito. Ele estava pronto, ele poderia ensinar suas coisas intelectuais. Tinham ensinado-lhe todas as suas sabedorias. Ele ahora piensen en un
Ele tinha alcançado a sua educação. Agora vocês vejam, um homem lá fora no deserto, com toda essa educação, com todo esse conhecimento, e Deus lhe aparecendo e dizendo: Moisés, pega esse garrancho aqui, vai para o Egito e liberta os meus filhos no Egito com esse pau que você tem na mão. Tudo, somente com esse chicote aí que está na sua mão, liberta com isso aí. Aí em cima ele colocou: vença tudo com a vara, com a palavra. Por isso, teve êxito. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Nesse parágrafo que terminou, aí ele colocou embaixo do parágrafo que eu li. Agora recordem que Moisés é um das duas oliveiras, um das duas testemunhas. E agora continua dizendo. Agora, o que seria se Moisés tivesse falado? Um momento. Eu pensei que estava falando com um ser inteligente, esse grande eu sou que tu dizes ser. Agora, como eu vou ir contra um exército de milhões de homens guerreiros e armados com esse garrancho torto? Eu não sou um guerreiro, eu sou um pastor. Como eu poderei fazer? Ali não teve perguntas. Por quê? Porque o terreno estava no seu coração. Ele era uma pessoa predestinada. Aí do lado esquerdo ele escreveu: o terreno, o coração, a alma. Os dons e os chamamentos são sem arrependimento. Deus tinha dito a Abraão que faria isso e faria aquilo, e ali estava preparado o terreno. E Moisés pegou aquele garrancho e desceu lá e tirou aquela nação fora de uma nação. Quando ele veio com um pau na mão e disse a Faraó: deixa-os ir, Faraó viu as obras de Moisés, viu que tinha fé no que ia fazer. Ele tinha fé na promessa do Deus que tinha feito a promessa e desceu para realizá-la. Nenhum outro homem teria feito aquilo e nenhum outro homem poderia fazer. Ele estava ordenado para fazer. Antecipadamente, Deus tinha dito a Abraão que isso seria exatamente o que aconteceria. E aí, do lado esquerdo, desenhou uma estrela de Davi. E quando chegou o tempo da promessa, ali tinha nascido um menininho justo. E os seus pais, Anrão e Josabel, não tiveram medo do mandamento, da ordem do rei. Vejam que ali tinha algo. O terreno já estava preparado. Oh, Deus, eu espero estar falando a corações preparados nesta noite. Se a semente puder cair no lugar certo, e se não for assim, não acontecerá. E aí em cima, nessa página 25, ele escreveu: a vara é igual, representa a palavra, na qual a vara representa a palavra que sai da boca do primeiro Moisés, do segundo Moisés, da boca de Cristo, no Apocalipse 1:16, 2:12, 19 e 19:21. Essas escrituras são várias escrituras. Vou ler novamente. A vara é igual, representa a palavra, a qual sai da boca do primeiro Moisés, do segundo Moisés, da boca de Cristo no Apocalipse, e essas escrituras que estão colocadas ali. Agora aqui também continua dizendo, nessa outra mensagem. O reverendo William Branham, na mensagem Festa das Trombetas, na página 34, na metade da página diz assim: a noiva está com as palavras, são um. A noiva, como podem ser um? Quando essa palavra que está escrita ali entra em você, e você e a palavra se tornam um, vê? Essa palavra cai em boa terra. Isso é exatamente o que ele prometeu. Então, ela interpreta. E aí do lado esquerdo para cima escreveu: a noiva se convertendo na palavra para se tornar uma com a palavra.
A noiva se convertendo na palavra para se tornar uma com a palavra. E continua dizendo, Deus não necessita um intérprete. Eles dizem, nós interpretamos assim. Vocês não têm nenhum direito a interpretar nada. Deus faz a sua própria interpretação. Deus disse, haja luz, e foi a luz. Quem interpreta isso? Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Aí do lado direito ele escreveu, virgem. Isso não necessita de nenhum intérprete, já está interpretado. Deus disse que essas coisas aconteceriam nesse dia, não necessita de nenhuma interpretação, interpreta a si mesmo. Por isso, no livro de Citas, em uma parte ele disse que ela fala por si mesma. O que? A terceira etapa. Ela fala por si mesma. Isso é a interpretação. O que estaria acontecendo no cumprimento da visão da capa? No cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, no cumprimento do anjo que era diferente dos demais, o que tem o sétimo selo. Vem? Oh Deus, Apocalipse 9:1, sob a quinta trombeta, o seu rei, observa, Apocalipse 9:1 agora. O rei deste grande grupo de 200.000 cavalos, eles tinham um rei sobre eles. E se observarmos, era uma estrela caída. Por que estás caído do céu, ó Lucifer? Ó, o Dr. Smith tinha isso tão escrupulizado ali, mas está bem. Mas não foi para a sua hora, vem? Bom, foi um abismo sem fundo, Apocalipse 17:8. Aqui embaixo ele escreveu, o da quinta trombeta se encarna. Anotei algo aqui e vou ler. Vocês veem aqui Apocalipse 17:8. Eu quero ver o que diz aqui, porque não sei exatamente como ir com esse próximo, 17:8. E a besta que viste foi e não é, e há de subir do abismo, e há de ir à perdição. E os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se maravilharão vendo a besta que era e que não é, e que mesmo assim é. Vejam, era um papa morre e o outro é levantado. Besta, aí escreveu do lado direito, papa, que era e não é, e que é e que não é e não é. Não muda a sua ordem. Papa, ao mesmo tempo, tudo tem que ir no mesmo sistema. Agora, vamos passar um momentinho aqui. A página 213. Vamos a ver. Del libro de las edades. Do livro das eras. Editado. O editado. 211 abaixo, miren, dice, a 211 embaixo diz, agora aqui está revelado um registro detalhado da história futura, que foi profetizado que viria sobre a terra desde o tempo de Daniel até que Jesus viesse reinar como filho de Davi. Do lado direito escreveu, tempo dos gentios. É conhecido como tempo dos gentios. Esse tempo abrangia 4 etapas históricas, as quais foram conhecidas como o império dominante de cada etapa. Babilônia, Medo-Persas, Grego e Roma. A maior monarquia e mais absoluta foi a da Babilônia, que foi representada pela cabeça de ouro. A que a seguia em grandeza foi o reino Medo-Persas, que, como a história mostra, certamente foi menos glorioso e foi representado como o peito e os braços de prata. Depois seguia a era grega, cujo rei foi o líder militar mais ilustre que o mundo jamais tenha conhecido. Do lado direito ele escreveu Alexandre o Grande. Assim que bem foi tipificado pelo ventre e as coxas de metal. Aí ele escreveu em cima, bronze.
foi menos glorioso do que os dois anteriores. Assim temos o último reino, o qual foi o Império Romano, representado como as pernas e os pés. Os reinos anteriores foram representados como minerais puros, ouro, prata e metal puro. Em cima escreveu bronze. Mas esse último império foi ferro puro somente nas pernas, porque quando chegou nos pés era uma mistura de ferro e barro. Ferro e mineral, barro e mineral simplesmente não pode se misturar. Não pode misturar para produzir uma consistência e força. Mas não somente isso é certo, mas que o mais assombroso é que esse último Império Romano continuaria no seu estado misturado até o regresso de Jesus. Vejam, essa primeira etapa das pernas de ferro continuaria até o final, e no final, esses pés de ferro essas pernas de ferro estariam misturadas com barro. Começou lá essa etapa e estendeu até esse tempo final, que agora está nos pés de ferro e de barro. E do lado direito escreveu pé de ferro. Esse Império Romano de ferro, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição, e em cima deste parágrafo escreveu: ferro é igual poder e força destrutora. Ferro é igual poder e força destruidora. Contra a oposição. Teria que estar composta por duas etapas maiores. E certamente foi assim, porque literalmente o Império se dividiu em dois, Oriente e Ocidente. Ambas partes foram muito poderosas, destruindo tudo que lhe opunha. Assim como a glória e o poder de todos os impérios decaem, assim também esse império começou a decair. Assim que Roma caiu. O Império Pagão Romano já não era de ferro. Esse se desmoronou, foi ferido de morte. Agora, Roma não podia governar, já tinha lhe chegado ao fim, segundo o mundo pensava. Mas quão errado estava, porque aquela cabeça, Roma, mesmo que ferida, não foi ferida até o ponto de morrer. Aí do lado esquerdo escreveu: a cabeça da besta ferida de morte. A cabeça da besta ferida de morte. A tradução do Apocalipse 13:13, segundo Wester, e uma de suas cabeças parecia ter sido ferida mortalmente pela facada ferida na garganta, e a sua ferida de morte foi curada. E o mundo todo, assombrado, seguiu após a besta selvagem. As pessoas observam Roma, observam a nação da Itália, e não o bastante que observam, não percebem que Roma, com os seus limites tão estreitos, onde o Papa tem uma região como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação. E ela tem embaixadores e recebe embaixadores. Roma, falsamente cristã, sob o Papa, ainda é chamado de cidade eterna. Que blasfêmia! Agora, domina pela religião mais eficazmente do que quando a Roma militar pagã controlava por meio do ferro puro, a força. Roma recebeu um novo aspecto de vida quando Constantino reuniu a Igreja e o Estado. Uniu a Igreja e o Estado e respaldou essa união com a força. E aqui estão comparando o presidente Trump com Constantino. O espírito que motiva a Roma pagã é o mesmo espírito que agora motiva a falsamente chamada Roma cristã. Você pode ver que isso é assim, porque agora sabe que o Quarto Império nunca deixou de existir. Somente mudou as suas vestes, sua roupa exterior. Ali ele escreveu: Quarto Império é igual Roma. Uma vez que o concílio de Niceia entregou o poder político à Igreja, parecia que não tinha limite entre os quais ficar a primeira igreja cristã.
O nome cristã, que originalmente trazia perseguição, agora era o nome dos perseguidores. Foi nesta era que Agostinho de Hipona, 434, 470, expressou o decreto de que a igreja deveria e teria que usar a força. Aí em cima ele escreveu ferro, se fosse necessário, para trazer os seus filhos novamente ao redil. E que estaria em harmonia com a palavra de Deus ao matar os apóstatas e hereges. Do lado direito escreveu hereges. Agora, veja como tudo isso está se alinhando novamente agora. Vejam agora como esse Papa, como vocês já viram, o que está acontecendo. Isso tudo já estão nas notícias. Em sua controvérsia com os donatistas, ele se identificou com isso. Com Agostinho. Na sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu: certamente é melhor que os homens venham guiados a adorar a Deus por meio do ensinamento, em vez de estimulá-los a fazer pelo temor do castigo ou da dor. Mas não é conveniente esquecer dos que não se rendem, porquanto a primeira forma produz os melhores homens. Porque muitos acharam vantagem, como temos provado e estamos provando diariamente por experiências práticas, em ser primeiramente constrangidos por meio da dor, para depois ser influenciados pelo ensinamento, para que assim também possam continuar a fazer o que aprenderam em palavras. Enquanto que aqueles que são guiados diretamente por amor são os melhores, certamente são os mais numerosos, os que são corrigidos pelo temor. Porque como seria possível que se alguém nos amasse mais que a Cristo, quem deu sua vida pelas ovelhas? No entanto, depois de ter chamado a Pedro e os demais apóstolos somente por suas palavras, quando correspondeu chamar a Paulo, não só lhe constrangeu com a sua voz, mas que também o derrubou em terra com seu poder. E para trazer a força àquele que estava dando coice nas escuridão de incredulidade, para desejar a luz no coração. Primeiro, ele feriu ele com a cegueira física. Então, por que então a igreja não deveria usar a força para constranger os seus filhos perdidos a que regressem? O próprio Senhor disse: vai pelos caminhos e pelos vales e os força a entrar. Assim que, se o poder que a igreja recebeu por decreto divino no seu devido tempo, por meio do caráter religioso e a fé de reis, é um instrumento pelo qual aqueles encontram, é o caminho para aqueles que são encontrados nos caminhos e vales, e eles são constrangidos a entrar. Então, que não critiquem ao ser constrangido. Em cima ele escreveu, do lado direito escreveu hereges. O constranger a derramar sangue foi acrescentado. Na Espanha, a videira falsa agora estava influenciando o imperador Máximo. Do lado esquerdo ele escreveu imperador Máximo. A videira falsa na Espanha agora estava influenciando o imperador Máximo a que se juntasse no ataque contra os verdadeiros crentes. Aqui do lado direito escreveu Espanha, imperador Máximo, escreveu aí também, os quais tinham com ele a palavra, os sinais e as maravilhas. Assim que alguns priscianistas foram trazidos por o bispo Antacos no ano 385 depois de Cristo. Ele os acusou de bruxaria e de imoralidade e muitos foram assassinados. Martim de Tours e Ambrósio de Milã protestaram esta ação e rogaram que parassem a perseguição, mas sem resultados. Quando a perseguição foi prolongada, esses dois bispos negaram ter companheirismo com o bispo Hidaltos e outros semelhantes a ele. Tão estranho como parece, o Sínodo de Treves deu a sua aprovação aos assassinos. E daqui por diante, particularmente durante a era do obscurantismo, veremos aos filhos da carne perseguir e destruir aos filhos do Espírito, mesmo que ambos dizem ser do mesmo Pai, como foi no caso de Ismael e Isaac.
a escuridão de corrupção espiritual se aprofundaria e a verdadeira luz de Deus diminuiria até que, em termos de números, apenas estaria acesa. No entanto, a promessa de Deus permaneceria verdadeira. A luz brilha na escuridão e a escuridão não pode impedi-la. Agora, até aqui não falei daquele ponto da história como eu prometi fazer. Isso é a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Do lado direito, vamos um pouquinho mais, vamos seguir aí. Vocês verão que Atalos fugiu da Babilônia a Pérgamos e edificou seu reino fora do alcance do Império Romano. Através dos anos, seu reino abundou, sendo nutrido pelo Deus deste mundo. Do lado direito, ele escreveu rei e também escreveu reino e trono de Satanás, Babilônia, em Pérgamo, em Roma. Eu vou ler novamente, para os que estão anotando. Rei, reino e trono de Satanás. Ou seja, ele escreveu assim para baixo, de lado. Mas para baixo assim, um degrauzinho para caber. Ele escreveu reino e trono de Satanás, Babilônia, em Pérgamo, em Roma. Uma sucessão de sacerdotes reis seguiram a Atalos III, quando, por razões conhecidas somente pela soberania de Deus, ele, por meio do seu testamento, entregou o reino a Roma. Do lado esquerdo escreveu Atalos III, testamento. Então Júlio César tomou o reino físico e o espiritual, porque chegou a ser o máximo pontífice da religião babilônica. Portanto, foi o sacerdote rei. Aí escreveu Júlio César, pontífice máximo. Esse título passou aos imperadores que o seguiram até o tempo de Máximo III, o qual o rejeitou. Aí do lado esquerdo escreveu novamente Máximo III. Segundo a história de Steven, foi quando o Papa tomou a cabeça que o imperador rejeitou e ainda tem um pontífice hoje no mundo e certamente é o máximo pontífice. Ele tem uma coroa tripla e a erradica em Roma. No Apocalipse 17, Deus já não se refere a Pérgamo como a cadeira de Satanás e nem fala que lá é onde mora Satanás. Não. O trono já não é mais em Pérgamo, mas é mistério Babilônia. Não é mistério babilônio, mistério em Babilônia. É uma cidade sobre 7 montanhas. A sua cabeça é o anticristo, porque ele usurpou a posição de Cristo. Do lado esquerdo escreveu Pontífice Máximo, porque ele usurpou a posição de Cristo, o qual somente ele é mediador e somente ele pode perdoar pecados. Sim, hoje em dia o máximo pontífice está presente. Aí onde fala 7 montes, aí fala 7 montes, aí também ele escreveu. Onde fala 7 montes, ele escreveu também 7 montes. Agora, aqui em Festa das Trombetas, onde estávamos vendo, na página 35, nós paramos ali. Veja, um papa morre, levanta outro, besta, o que era e que não é, que era e que não é, e que é. Não muda a sua ordem, papa mesmo. O tempo todo tem que ir no mesmo sistema. E virá aonde? Aos abismos sem fundos. E a Bíblia disse aqui que o líder desses indivíduos era dos abismos sem fundos. E esse era seu rei. E ele está sentado com a coroa tripla e os protestantes assentados com ele, assentando os protestantes com ele. Aí ele escreveu, o Papa, o rei dos abismos sem fundos. O Papa é igual ao rei dos abismos sem fundos. Na página 254 do livro das Eras, o editado,
Ali nos fala também, a mitad de página aquí en esta versión dice: na metade da página, nessa versão aqui fala: agora, você não se engane, pensando que a igreja romana se arrependeu da matança. Aí em cima ele escreveu Inquisição. E do lado esquerdo ele escreveu a Inquisição. Ahora no se engañe usted pensando Agora, você não se engane pensando que a igreja romana se arrependeu da matança dos santos só porque está se esforçando para se unir com os protestantes, credos para que ao mudar os seus credos para que esteja mais de acordo com os credos protestantes. se ha disculpado Nenhuma vez se desculpou e nem disse que errou enormes matanzas. nas suas enormes matanças. Nunca lo hará tampoco. E também nunca fará. La Iglesia Católica Do lado esquerdo escreveu a Igreja Católica Romana. importa cuán dulce y agradable E não importa quão doce e agradável apareça nesse tempo, se levantará para matar mesmo assim se levantará para matar, porque isso é o que mora no seu coração malvado e impenitente. como Caín. Do lado esquerdo ele escreveu como Caim, Manifiesta porque aí é que se manifesta completamente de la serpiente esse rastro da serpente que chega até o final, es el diablo, que o seu pai é o diabo, a serpente antiga, diabo, Satanás, su primer hijo, Caín. que morou no seu primeiro filho, Caim. Luego se manifestó en la primera venida del Señor. Depois se manifestou na primeira vinda do Senhor, quando veio na primeira vinda do Senhor em Judas Iscariote. E nesse tempo final, na segunda vinda do Senhor, se encarna no homem do pecado, a besta que é o Papa. Ahora sigue diciendo en la página Agora continua dizendo na página 35, fiesta de las trompetas. de festa das trombetas. Oí a un padre luterano decir Eu ouvi um pai luterano dizer outro dia, luterano ou um pregador luterano disse, pessoas me perguntam por que eu carrego um colar. diferenciarme del tres puntos. Como pode me diferenciar de reticência? Vocês estavam ali? Sim. Não era isso? Isso não era ridículo? Eu quase tinha o desejo de vomitar. Desci da plataforma e eles falaram No debe haber ningún que não deve ter nenhuma diferença. Se Martim Lutero visse isso, en su sepultura ele se viraria na sua sepultura, no seu túmulo e diria, você hipócrita, você não pertence às minhas tropas, mas você sabe onde chegaram? Não tem nenhuma diferença. Sim, tem uma diferença. en individuos. Tem uma diferença em indivíduos. O Senhor disse, separa Paulo e Barnabé para mim. É verdade. As suas obras, separai. Deus é um separador, não um misturador. Ahora vean, en este tiempo en donde Dios envía Vejam, por isso que agora, nesse tempo que Deus enviou os anjos ceifeiros para fazer essa separação, a segregação entre o certo e o errado, vejam como muitos foram separados, e esses que foram separados, então condenam a esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje está fazendo essa separação, realizando essa separação, porque são descobertos, ficam descobertos, destapados. la iglesia quiere un buen Mas a igreja quer um bom misturador, vê? Esse é o espírito do diabo. mezclador. A igreja quer um bom misturador, que possa deixá-lo levar traje de banho e short e tudo demais, e sair e continuar assim. Por isso que diz que, não, isso já passou. Ele falava para nós que nos arrumasse e que saíssemos bem arrumadas, mulheres bem arrumadas, bem pintadas, e tudo isso está bem. Isso não está bem. Eso es abominación para Dios. Isso para Deus é abominação. Cortas o ropa E usar roupa curta ou roupa que pertence a homem, isso também não está bem. él nos permite Não, ele nos permitia essas coisas. unos chorros de fanáticos. Isso aí são um chorro de fanáticos fazendo isso aí. Bem, no final vamos ver quem tinha a razão. Dios o el espíritu del diablo. Se Deus ou o espírito do diabo em você. Cuando digo oh Dios, Quando eu digo ou Deus, digo Deus no seu mensageiro final. instrumento en el último mensaje. No instrumento, no último mensageiro que Deus envia a essa terra, o Benjamim dos profetas, o qual está realizando esta separação, essa segregação. Porque Deus é um Deus, vejam, Deus é um separador. Ele separa o bom do mal, o trigo do joio. La iglesia quiere un buen mezclador. A igreja quer um bom misturador hoje, porque pode permiti-lo levar os trajes de banho, shorts e todas as demais coisas, e sair e continuar assim. Mas Deus disse, separe para mim, se separem do mundo. Apocalipse, reticência. Aqui vemos que o seu rei era do abismo sem fundo, Que entró en perdición. e o mesmo que foi a perdição, dentro e fora, dentro e fora. En Levítico,
Observem Levítico no capítulo 23, quão perfeito é a interpretação com a ordem, com a palavra, com o que estamos tratando de dar agora. Vejam isso agora, a ordem. Agora vamos voltar ou vamos continuar aqui? Na mensagem Pranto na casa de Davi e em Jerusalém. Continua dizendo ali, um pouquinho mais adiante. Por isso teve o êxito que teve em seu ministério. Recorde que vinha falando de Eliseu e Elias. Foi o profeta que pôde se desenvolver melhor com o povo hebreu e até mesmo com seus inimigos. Ou seja, Elias, o ministério de Elias em sua primeira manifestação. E até mesmo com os seus inimigos. Com os seus inimigos também pôde se desenvolver. Tem um lugar que está por aqui. Vamos ler também no livro Os Selos, na página 254, para que essa partezinha fique aqui também. Do livro Os Selos, página 254, como na metade da página, diz assim: agora vemos que Satanás, depois de ter sido expulso do céu, se encarna na besta e agora é uma besta. Anticristo, falso profeta, e agora a besta. E lhe foi dado o nome de morte e o inferno o segue. Esse é o verdadeiro Satanás no seu trono. Oh, irmão, ele é o representante de Satanás sobre a terra. Agora ele é a cabeça dos reinos da terra. Os mesmos reinos que ele ofereceu a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo em Mateus 4, Satanás chega a ser um verdadeiro rei. Agora, recorde que como o espírito não pode ser coroado, isso se cumpre plenamente aí no homem do pecado, no anticristo, a besta. E aí sim é coroado, vem? Agora, isso acontece mais adiante no futuro. Atualmente, aí do lado esquerdo ele escreveu no futuro. Atualmente apenas é o falso profeta, mas dentro de pouco tempo se tornará a besta. Quando desfizer o seu pacto que terá com os judeus, vocês sabem como é isso. Bem, e nesse tempo lhe será dado o coração de besta. E aí escreveu coração de besta. Se lembra o lugar onde fala que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o entregar a Jesus. E depois disto, o diabo já tinha colocado isso em seu coração. E depois disto, o diabo entrou. Vê? Essas duas partes aí. Diz, e nesse tempo lhe será dado o coração de besta e Satanás se encarnará. O que aconteceu com Judas Iscariote, viram? Como diz na página 146 do livro Os Selos, no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna, viram? O Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E também, assim como o anticristo é coroado, o anticristo, a besta, aqui na página 134 do livro dos Selos, aí onde nos diz, e vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, vem, por um lado, a besta, o anticristo, se encarna, e pelo outro lado, Deus, o Espírito Santo, se encarna. E vocês observam quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí em cima ele escreveu, na dispensação do Espírito Santo é igual à dispensação do reino. A dispensação do Filho de Deus é igual à dispensação da graça, a dispensação do Pai é igual à dispensação da lei. Agora aqui continua dizendo, estou na 254. Agora, isso acontece mais adiante, no futuro. Atualmente apenas é o falso profeta, mas dentro de pouco tempo chegará a ser a besta. Quando desfizer o seu pacto que terá com os judeus, vocês já sabem como é isso, bem. E nesse tempo lhe será dado o coração de besta, e Satanás se encarnará. Porque quando a igreja noiva suba, Satanás será lançado. Ali será o fim, ali termina todas as suas acusações. E do lado direito desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Ou seja, quando a igreja noiva subir, e é nesse tempo final que a igreja noiva subiu à era da pedra angular. E por isso você vê
como Satanás foi lançado do céu e está realizando tudo isso que ele está dizendo aqui, que seria no futuro. E esse futuro é esse presente agora. Agora vejam como esses ministérios de Moisés e Elias, nesta mensagem que estaremos vendo e escutando hoje, aí nos fala que esse ministério é um ministério que também estará operando durante esses 3 anos e meio da grande tribulação, onde ele estará pregando os juízos divinos que cairiam nesse tempo. E vocês vejam como tudo isso tem um cumprimento, tem vários cumprimentos, porque as Escrituras têm múltiplas revelações e múltiplos cumprimentos. Portanto, o que as duas oliveiras enfrentará e a forma que enfrentará as duas oliveiras, esses ministérios das duas oliveiras, a besta. Vejam, na página 6 desta mensagem que estaremos ouvindo hoje, diz que eles revelarão as coisas que acontecerão na grande tribulação, como Moisés fez, que revelava os juízos divinos que viria sobre o Egito naquele tempo. Ele recebia a revelação divina dos juízos que viria e revelava, e essa palavra se materializava, porque era a palavra criadora de Deus para trazer esse juízo divino. Não era a palavra de Moisés, mas a palavra de Deus que era falada, que falava o que ia acontecer e acontecia. Isso era Deus falando por meio de Moisés. Portanto, durante a grande tribulação, conforme Apocalipse 11, as duas oliveiras estarão, que são os ministérios de Moisés e Elias, falando, revelando as coisas, os juízos que virão. E sabemos que será como no tempo do profeta Elias e como no tempo do profeta Moisés. E aí continua falando um pouquinho mais adiante. Agora recordem que antes de começar a grande tribulação, os 144 mil são selados. E acontece algo também com esse ministério de Moisés e Elias. Quando ele escreveu ali no livro de Citas, que morre antes dos 3 anos e meio. Portanto, tudo isso iremos vendo como é que tudo irá cumprindo no meio da raça humana. E, consequentemente, enquanto tudo isso vai se desenvolvendo e irá cumprindo, a igreja noiva vai recebendo essa fé do rapto, porque a noiva não passará pela grande tribulação. Agora, aqui o nosso irmão William continua dizendo na mensagem pranto na casa de Davi e em Jerusalém. Por isso teve o êxito que teve em seu ministério. Foi o profeta que melhor pôde se desenvolver com o povo hebreu e até mesmo com seus inimigos. Com os seus inimigos também pôde se desenvolver, porque esse ministério de Elias é um ministério que opera para hebreus e para gentios. E para esse ministério, e se é duplo, poderá trabalhar com o povo hebreu e com os gentios também. Porque Elias foi profeta para judeus e para gentios também. Ou seja, que poderia trazer bênção para um povo ou para outro povo. E poderia também trazer o juízo, maldição para um povo ou para outro povo. Vejam na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, o reverendo William Brand disse, na página 6, diz, e agora é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador, que ele tenha alguma vez percebido, porque o tempo do juízo final está próximo. É o tempo mais horrível, mais terrível para o incrédulo. Podem zombar, podem rir, zombar, criticar, falar o que queiram falar. Mas para eles virá um tempo bem, porém que bem terrível. E é o tempo mais abençoado para o crente, porque a sua redenção está próxima, vem? Para os escolhidos, para os filhos de Deus, é o tempo mais maravilhoso e mais glorioso, porque é o tempo onde Deus vai nos dar esse corpo eterno e glorificado. Tem duas facções na terra nesta noite, o crente e o incrédulo. Um que o Senhor vem a receber e um que o Senhor vem a condenar.
Em sua vinda, abençoará a um e amaldiçoará o outro na sua aparição. Aqui na frente ele escreveu: tudo descansa em sua segunda vinda, depois da sua morte na primeira. Em sua vinda abençoará a uns e desenhou uma pedra angular em cima. Vai abençoar a quem? Os que estão na pedra angular. Abençoará a uns e amaldiçoará a outros. A quem? Aos que não estão na era da pedra angular. Tão simples assim. Consequentemente, os incrédulos. Vamos nos colocar de pé. E nessa ocasião vamos deixar com esse tema a fé baseada nas promessas divinas. Assim vamos deixar conosco o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.